Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de cluster do nosso curso instrumental de Machine Learning. Meu nome é José Guilherme, estarei ministrando essa e demais aulas nesse curso. Bom, inicialmente nesse módulo, eu estarei apresentando a vocês algumas diferenças entre os tipos de aprendizado e também na estrutura e organização dos dados. Bom, até esse momento do curso, estávamos lidando apenas com aprendizado supervisionado. O computador tinha um professor, que era basicamente os rótulos ou aquela variável y. Nós mostrávamos os dados do cliente e dizíamos, olha, esse cliente aqui pagou a dívida, aquele outro não pagou. O modelo apenas aprendia a regra para replicar e replicava a resposta que já existia. Ele não aprendia por conta própria. Naquele caso de aprendizado supervisionado, a gente tinha uma coluna que era basicamente o alvo e ele criava a regra com base na resposta já existente, de sim ou não. Bom, como é que funciona aqui no aprendizado não supervisionado? Aqui o professor ele some. Nós vamos entregar para a IA um banco de dados puro, sem nenhuma coluna de resposta certa. O trabalho do algoritmo não é adivinhar nada, mas sim encontrar ordem no caos. Vocês vão ver que na parte prática, a gente tem um experimento de dados completamente desorganizado e ele vai conseguir encontrar a ordem nesse caos. Bom, eu vou tentar explicar melhor para vocês essa parte de aprendizado não supervisionado, utilizando a analogia da criança e os brinquedos. É bem famosa para explicação do aprendizado não supervisionado. Imagine que você joga um balde cheio de blocos de montar misturados no chão para uma criança pequena. Você não diz nada a ela. Instintivamente, o que ela vai fazer? Ela começa a juntar os blocos azuis em um canto, os vermelhos em outro, ou então ela separa os blocos grandes dos blocos pequenos. Ninguém mandou ela fazer isso. E não existe certo ou errado. Ela apenas olhou para as características dos blocos, encontrou um padrão de organização. Basicamente isso que fez ela separar os dados. E é justamente isso que é o clustering. É essa forma de enxergar um padrão, que a gente mencionou aqui, encontrar ordem no caos, é encontrar um padrão em os dados que não estão rotulados. Vocês vão ver que tem um slide que eu acabei falando de dados que não estão rotulados, o que ele vai acabar buscando. E é justamente para tentar padronizar dados e distinguir os grupos. Bom, anatomia dos dados. O que mudou na tabela, Bom, se vocês repararem e voltarem um pouco atrás, vocês vão ver que no modelo antigo, no supervisionado, a tabela tinha um alvo claro, que era a última coluna. Por exemplo, a gente tem a coluna idade, a coluna renda e a coluna comprou o produto, ou que seria o nosso rótulo, A gente passaria os dados e o modelo tentaria acertar o rótulo daquele dados, usando o exemplo da analogia de cartão-resposta, Bom, no não supervisionado, a tabela ela muda, A tabela agora só tem característica. O alvo desapareceu. Então, perceba que a gente tem idade, renda e histórico de gasto. Pessoal, olhando essa nova tabela, aqui, a gente tem as idades, a gente tem a renda e o histórico de gasto. Como que vocês juntariam as pessoas do mesmo grupo, Pessoal, olhando essa nova tabela, quem vocês juntariam no mesmo grupo? Essa nova tabela aqui que eu estou me referindo. Vocês devem ter notado que as pessoas de 25 anos e de 22 anos, elas são parecidas, Por exemplo, é dessa aqui que eu estou falando, de 25 e de 22. Por exemplo, elas têm em comum o histórico de gastos baixo. E é basicamente o que o algoritmo faz. Só que ele não faz isso com 3 registros, Ele faz isso com milhões de linhas ao mesmo tempo. É esse padrão que ele busca encontrar. Então, em teoria, ele agruparia, se a gente passasse esse dataset, esse banco de dados para o modelo, ele agruparia essas duas pessoas pelo fato de compartilharem do mesmo padrão, Então, ele formaria um grupo com essas duas pessoas, enquanto a terceira, essa segunda, na verdade, que é distinta das duas, ela seria inserida em outro grupo.
É basicamente isso que o algoritmo faz. Bom, mas o que a IA busca, né, quando ela vasculha dados não rotulados, né? Primeiro, ela identifica estruturas ocultas. Descobrir tribos ou comportamentos que o olho humano não conseguiria ver em uma planilha imensa. Foi o que a gente falou, né? Ela tenta agrupar os dados, encontrar padrões em dados caóticos. Se a gente tem um dataset completamente bagunçado, ele vai tentar enxergar dados que são parecidos entre si e vai ir agrupando esses dados, né? E sempre os que for mais distintos em relação ao grupo, ele vai tentar criar um grupo específico para esses dados, né? Bom, ele também, né, agrupa por similaridade, que eu falei, que é o clustering. Ele tenta garantir que quem está dentro do grupo seja muito parecido entre si e que os grupos sejam o mais diferentes possíveis uns dos outros. Então, é que eu falei, se a gente tem um grupo de elementos, a gente vai ter total certeza, né, total garantia que todos os elementos daquele grupo, eles são similares entre si e são distinguíveis dos elementos do grupo B, por exemplo. E a gente tem a detecção de anomalias, né? Ele tenta encontrar aquele dado que não se encaixa em grupo nenhum. Seria o estranho no ninho, né? O que é perfeito para auditorias e detecções de fraudes, né? Por exemplo, a gente está lá com um grande número de e-mails, né? E aí a gente consegue separar esses e-mails, mas a gente tem um que é completamente distinto dos padrões de e-mail recebidos, né? Então a gente pode simplesmente classificar aquele e-mail como spam ou como um golpe, né? Por assim dizer. Bom, né? Agora que a gente entendeu que vocês já entendem sobre o aprendizado não supervisionado, onde que isso é usado no mercado, né? E eu já adianto que isso é usado em larga escala, né? O primeiro é em segmentação de mercado, né? Basicamente em marketing, onde as empresas descobrem que não têm clientes, né? Mas sim personas específicas. Por exemplo, o jovem universitário econômico ou o executivo de alto padrão. Nota-se que eu citei apenas esses dois como exemplo, né? A gente pode ter pessoas que são personas específicas de nichos específicos. Então, eles se aproveitam desses padrões criados através, né, de análises. E a gente tem também sistema de recomendação do Netflix e Spotify, né? Como que o Spotify ele cria uma playlist para você, né? Se você usa o Spotify, você já deve ter percebido que em algum momento ele criou uma playlist automática para você. Ele não sabe o seu gosto musical por mágica. O que ele faz, na verdade, é agrupar você com milhares de outros usuários que ouvem as mesmas músicas. Ou seja, se alguém dentro do seu grupo ouviu uma música nova que você ainda não conhece, então o Spotify ele recomenda para você. E é basicamente assim que funciona a recomendação de música, de filmes, é através desse agrupamento. Ele pega as personas similares, adiciona essas personas em um grupo. Esse grupo ele já é distinguível de outros grupos específicos, né? Então, dentro de cada grupo você pode ter um sistema de recomendação, uma vez que, vamos supor que nesse nicho do Spotify tem uma nova música, as pessoas não escutaram essa nova música, mas se alguém do nicho escutou, ou seja, se alguém do grupo escutou, essa recomendação ela passa para todos que estão no grupo. Bom, pessoal, sobre a parte teórica da introdução, de introduzindo vocês a esse aprendizado não supervisionado, né, de o que é cluster, de como é que funciona a nova base de dados, né, que a gente não tem mais aquela coluna de target, que seria o nosso alvo. Agora, a máquina, o algoritmo ele tende a pensar por si só e enxergar padrões onde o ser humano ele não é capaz de enxergar, né, de definir padrões de maneira simples, só que rapidamente e em larga escala. Agora, pessoal, eu vou para o Google Colab. Espero que vocês também vão. Abram o Google Colab de vocês para a gente começar a nossa parte prática. Bom, pessoal, agora aqui na parte prática da nossa aula, né, nós vamos simular um caso de marketing, onde nós temos a renda anual por pontuação de gastos de clientes de um shopping. Imagina que coletamos dados de 100 clientes de um shopping,
mas só temos duas informações, né? Que é o quanto eles ganham por ano e o quanto eles gastam no shopping. Vamos plotar esse gráfico na tela, mas vocês vão ver que inicialmente ele vai acabar não fazendo tanto sentido, porque é justamente aqui que a gente quer explorar um aprendizado não supervisionado, né? Para isso a gente vai começar importando algumas bibliotecas, né? A primeira é o PyPlot do Matplotlib. Então a gente vem aqui do Matplotlib, a gente importa o PyPlot. A gente vai importar o NumPy também. Na verdade, a gente não vai precisar do NumPy, a gente vai precisar do Pandas. E a gente vai precisar também, né, do MakeBlobs, né, a biblioteca. Eu estava tentando lembrar o nome aqui, mas é MakeBlobs. A gente vai ponto .dataset, Scalane ponto, datasets. A gente vai importar o MakeBlobs. Deixa eu só conectar aqui porque ele não está me sugerindo. Assim. Mas basicamente essa é a sintaxe. Assim. Pronto. Conectado, agora ele vai começar a sugerir, né? Mas agora a gente vai estar criando os dados fictícios, né? Que naturalmente eles vão formar 3 grupos, mas a IA ela não sabe disso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um X, um operador de descarte, né? E a gente vai usar a nossa função importada. O que a gente vai estar passando? A gente vai estar passando o nSamples, né? Samples. Ele vai receber aqui, a gente vai passar 120. Vamos passar os centers também, como 3. E vamos passar o cluster como 0.60. Ah, e falta o random state também. Random state a gente vai passar como 42. Bom, essa é a configuração inicial, né? Aqui ó, a gente está gerando os dados fictícios. Agora a gente vai ajustar a escala para aparecer a renda em milhares e os gastos de 0 a 100. Para isso a gente vai fazer a seguinte sintaxe, né? A gente vai colocar 2 pontos aqui, 0. Recebe, né? Basicamente, por mais que a sintaxe é estranha, é assim mesmo. A gente passa de novo aqui, 2 pontos, vírgula 0. A gente vai passar menos aqui, né? Mais espaço que menos. Novamente, x, a gente vai passar 2 pontos, vírgula 0. Ponto, valor mínimo, que é a função mínima. Isso tudo, né? Vezes 10 mais 20. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que para os gastos, né? Para os gastos. Isso aqui, vou colocar aqui para vocês, que é a renda. Esse aqui, em teoria, vai ser, né? Os gastos. Só que a gente vai alterar alguns valores. Aqui vai ser 15. Mais, né? Aqui vai ser 10. 10. E aqui também a gente tem que alterar o seguinte. A gente vai colocar 1 aqui. X menos 1. E aqui a gente também vai passar 1. Bom, fica dessa forma, né? E aqui a gente também tem que alterar para 1. Bom, posteriormente, né, a gente vai criar o data frame para facilitar a nossa manipulação de dados. Então a gente dá um def shopping recebe, a gente dá um pd.dataframe, né? Dataframe. Aqui a gente passa o nosso x, que é as nossas informações, e as nossas colunas, né? Deixa eu só apagar aqui que ele acabou me sugerindo demais. A nossa coluna a gente vai nomear ela como sendo renda anual. A gente pode colocar assim, renda anual. Aqui a gente passa, né, 1000. E aqui a gente vai colocar como gastos. Na verdade, não, a gente vai colocar como pontuação de gastos. Pontuação de gastos, né? E a gente vai colocar de 0 a 100. Fica melhor. Bom, então basicamente fica assim o nosso data frame. Agora a gente vai plotar os gráficos, né? Só que a gente vai plotar ele todo cinza, vocês vão perceber. Para isso a gente usa o PyPlot, né, que a gente importou, o figure. E aqui a gente passa a seguinte informação, né? A gente vai passar um fig size como 9,6, acho que ficou bom. Nós vamos passar também o scatter, né? Monto scatter. E aqui a gente vai passar o nosso data frame, que é basicamente
df underline shopping. E nós vamos passar as colunas. Na verdade, aqui a gente passa a coluna dele, né? Pro Scarter. Então a gente passa a primeira coluna, que é essa aqui. Vou até copiar ela para a gente ir mais rápido. E a gente passa também novamente, só que a segunda coluna, né? A gente vai passar aqui um df shopping, só que aqui a gente vai passar essa segunda coluna. Pontuação de gastos de 0 a 100. Tá, passadas as duas colunas, né? A gente vai estar... esqueci de fechar aqui. E aí a gente apaga esse último colchete. Agora, o que a gente vai estar passando também, né? A gente tem que passar, basicamente, os nossos parâmetros C, que vai ser um dark gray, e o nosso parâmetro S, né? Que vai ser um... Na verdade, ele é 80, é o Edgar Color, que é entre aspas simples, a gente pode passar como black. Bom, basicamente isso. Agora a gente vai só plotar, que é, a gente passa um title aqui, a gente coloca dados brutos dos clientes, né? A gente pode passar assim. A gente também pode colocar o nosso xlabel, xlabel aqui, que vai ser a nossa renda anual. Vou poder um tab para ele completar, certo? A gente pode passar assim, que vai ser o nosso xlabel como a renda anual em 1000 e o nosso ylabel como sendo a pontuação de gastos, né, de 0 a 100. Eu vou passar só um font size para ficar melhor a visualização aqui, que ele acabou não colocando. Font size a gente pode passar como 14 e para o segundo aqui a gente passa como 12. Também antes de plotar, né, a gente vai... Na verdade, eu passo os dois como 12, senão vai ficar despadronizado. Né? Aqui também tinha esquecido, mas a gente tem que passar o font size como 14, que é o título. Pronto, agora a gente tem que colocar o grid, né? Bom, agora a gente vai colocar o grid. Basicamente a gente passa true e também a gente passa um line style. Line style como... a gente pode passar 2 pontos. E aqui a gente passa alfa como 0,6 e plota o gráfico. Bom, esse é o código. A gente vai estar rodando e esperando sair o gráfico. Bom, o código corrigido, né? Ele fica assim. Ele estava com erro de sintaxe, alguns erros de sintaxe que acabou passando despercebido. A gente rodando, né? Vai sair essas 3 nuvens, né? Bom, se vocês repararem, né, que todos os pontos são cinza, e também não existe colunas, né? Deixar claro aqui, não existe a coluna de categoria aqui. Isso não é um dado... Isso porque ele é um dado não supervisionado, né? Então não existe aquela coluna de categoria ou coluna de alvo. Olhando de longe, né? Assim, nossos olhos humanos, eles conseguem ver que existem basicamente 3 nuvens, né? Essas 3 nuvens de pontos aqui, né? Ou aglomeração de pontos que, em teoria, eles estão separados, né? Mas a gente vê essa aglomeração de pontos. O computador ele não enxerga o gráfico, né? O que ele vê? Ele vê uma planilha cheia de números isolados, né? Então, a gente vai tentar melhorar essa visualização, né? Essa padronização. E vamos ver se ele consegue achar essas nuvens sozinha. Para isso, né, nós vamos chamar o algoritmo de agrupamento, chamado K-means. Bom, a gente vai passar apenas para o algoritmo seguinte. Ache 3 grupos aí no meio, para mim, só isso. Em teoria, o que a gente está fazendo é isso. A gente não vai dizer quem é quem, a gente só quer que ele encontre esses 3 grupos, né? E vai ver o que ele retorna para a gente. Bom, o código ele é até de certa forma simples. Esse é o código. A gente vai estar importando o algoritmo K-means do cluster, né? A gente está trabalhando com aprendizado não supervisionado. Então, a gente importa o K-means, cria uma variável algoritmo cluster e utiliza a nossa classe K-means que importamos, né? A gente passa o número de cluster e o random state como 42. Bom, aqui é
a gente vai basicamente ajustar o nosso data frame para criar uma nova coluna com o fit predict do Kamens. Então a gente está criando uma nova coluna no nosso data frame. E aqui abaixo nós vamos plotar o gráfico, né? Então a gente vai plotar aqui e vamos ver o que vai sair. Ó, perceba que já mudou algumas coisas, né? Olha o que a inteligência artificial acabou de fazer pra gente, né? Sem nenhuma ajuda humana. Ela criou basicamente 3 grupos. Isso aqui, ó, olha a diferença. Por mais que não é só a cor, tá, pessoal? Ela conseguiu estruturar melhor esses 3 grupos de dados, né? Esse grupo amarelo é basicamente as pessoas com renda média e gastos médio, que é basicamente o coração do shopping. Esse aqui é o grupo azul, eles são o grupo de pessoas que têm a renda baixa, né, que gastam pouco. Esses são os clientes econômicos. Esses seriam os clientes VIPs e esses seriam os clientes de classe média, né, que são uma classe que não gasta muito nem pouco, tá ali o meio termo, né? Bom, agora se vocês fossem o diretor de marketing desse shopping, vocês mandariam o mesmo e-mail de promoção para os 3 grupos? Claro que não, né? Agora vocês têm uma estratégia baseada em dados reais. Bom, pessoal, como introdução ao cluster é basicamente isso. A gente vai se aprofundar mais na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.